Seja muito bem-vindo ao canal Web Tricolor, galera. Tempinho aí que a gente está sem vídeos. Teve muita repercussão aí sobre os times do São Paulo. Muitas boas notícias, com exceção da saída do Caio Paulista. E acabou de sair aí uma notícia muito importante sobre a reforma do estádio do Morumbi. O São Paulo assinou um contrato de intenção junto com a construtora W Torre. Foi uma informação que foi divulgada pela jornalista Mônica Bergamo, da Band, e é uma notícia que deixou todo o mercado bem contente, bem alvoroçado. Muitas notícias estão correndo. É bem verdade que esse é um contrato embrionário, de intenção de reforma entre as partes, mas realmente é uma boa notícia. E logo depois que, nessas últimas semanas, durante o São Paulo, aí só se falava sobre a questão do Caio Paulista, que tinha deixado o São Paulo para assinar contrato com o Palmeiras. E o São Paulo fez muitas coisas boas nesse final de ano, e essa notícia do Caio Paulista acabou ofuscando um pouco o momento bom que o São Paulo vem vivendo. Porque aí a coisa de uma semana atrás, o São Paulo assinou o contrato com a Mondelez, referente aos naming rights do Morumbi, que agora vai passar a se chamar Morumbis, e estava indo tudo muito bem, mas essa notícia do Caio Paulista realmente mexeu um pouco. E eu nem acredito que tenha sido aí um vazamento de informação referente ao contrato da W Torre. Eu acho que até que de forma intencional a diretoria do São Paulo acabou deixando essa informação escapar para que fosse divulgada na mídia, realmente já para dar uma abafada nesse caso do Caio Paulista, para ver se toda a mídia e os torcedores acabam esquecendo. Mas é uma notícia muito legal. Como foi dito, na verdade não é um contrato que já firma que o São Paulo realmente ele vá fazer uma reforma no estádio do Morumbi. É um contrato que de intenção de construção, o qual a W Torre vai ter 6 meses para apresentar um projeto para o São Paulo, e segundo eu li nas reportagens, o São Paulo então teria aí até 2030 para fazer essa reforma total do estádio, que é justamente o ano do centenário do São Paulo, certo? Eu dei uma pesquisada aqui, vi algumas notícias. Eu tenho aqui uma reportagem do jornalista da Folha, do Rodrigo Sampaio. Vamos dar uma lida aqui para ver o que ele fala, mas ele vai realmente nessa linha. Então, o São Paulo assinou o contrato com a W Torre, construtora responsável por erguer o Allianz Parque, que é do nosso rival. Talvez aí a torcida palmeirense também não esteja contente, visando a reforma do Morumbi. O acordo entre as partes foi selado nessa sexta-feira, e a expectativa é que a modernização do estádio do Morumbi seja concluída até 2030, assim como a gente acabou de falar, no ano do centenário do tricolor paulista. A notícia divulgada primeiramente pela colunista Mônica Bergamo da Folha de São Paulo e confirmada pelo Estadão, o clube ainda não se manifestou oficialmente. O orçamento da reforma também ainda não foi definido. Assim como a gente falou, é um contrato embrionário ainda. Então a W Torre tem 6 meses para apresentar o projeto ao São Paulo, que precisará de aprovação do Conselho Deliberativo. A consultora vai ser responsável por captar 100% dos recursos financeiros do estágio, e a obra prevê a ampliação da capacidade do Morumbi para 85 mil pessoas. Pô, informação bem legal. Eu não me lembro qual que é a capacidade do estádio do Monumental de Nunes e se o São Paulo acabaria tendo aí o maior estádio da América Latina, mas 85 mil pessoas é um público bem legal. Então eles pretendem ter 85 mil pessoas em dias de jogos e 100 mil pessoas em shows. Atualmente o estádio comporta entre cerca de 60 mil e 70 mil pessoas, e também está previsto uma cobertura nas arquibancadas. Pô, então vai ser uma reforma bem completa. E ainda também a construção de um estacionamento para 2.000 veículos e um anfiteatro modular para 20 mil pessoas que vai ser utilizado aí em show. Também ficou acertado ainda que o São Paulo terá o poder de vetar o show. Pô, isso é bem legal. Então, quando o São Paulo ele tiver jogos importantes aí de semifinal, final de campeonato, ele tem o poder de vetar shows. Então já é um acordo um pouco diferente do que o Palmeiras tem com a W Torre, onde ele tem que aceitar toda a agenda de shows da W Torre. O Palmeiras, por exemplo, precisou recorrer. Aqui ele vai falando um pouco do Palmeiras, né, que não tem esse poder de veto.
E vamos lá, recentemente o São Paulo também assinou o contrato com a produtora Live Nation, que é para a realização de 20 shows. Então, assim, o que que a gente consegue ver? Que tá tudo amarrado, né. O São Paulo, ele fez um contrato de naming rights com a Mondelez para transformar o Morumbi em Morumbis. Ele fez um contrato com a Live Nation, que assegura aí uma grande quantidade de shows por ano, os maiores shows que vierem para o Brasil. E agora ele amarra um outro contrato com a W Torre, que é para a reforma do Morumbi. Então, assim, a gente pode ver que o São Paulo realmente está tendo uma retomada de toda a sua grandeza. Já fazia tempo, né, que o São Paulo ele não conseguia realmente conseguir, fazer aí grandes contratos e tinha muitos problemas financeiros. Problemas financeiros ainda que o São Paulo tem, mas aí a gente acredita que logo, logo, tudo isso também vai ser solucionado. E o bem importante ver que o Júlio Casares ele está amarrando tudo dentro da sua gestão, com exceção da reforma do estádio, né, que vai demorar muito mais tempo, vai até 2030. Mas aí ele conseguiu fazer esse contrato com a Live Nation até 2026, ele conseguiu fazer o contrato do Neymer Rice também até 2026. Então aí para os próximos 3, 6 anos, o São Paulo realmente tem contratos importantes e tem uma retomada aí do seu crescimento. Se a gente for analisar a gestão do São Paulo, é uma gestão muito legal, aí das últimas que a gente tem oportunidade de ver, aí dos últimos 10, 15 anos, é a melhor de todas. Acho que a única coisa que está faltando no São Paulo resolver realmente é a questão dessa dívida, né, que está em torno aí de 600, 700 milhões. Mas com todo esse modular que o São Paulo está fazendo, de conseguir novos contratos e de reforma do estádio, possivelmente o São Paulo vai conseguir aumentar as suas receitas, o que vai fazer também que, assim que as receitas aumentem, o São Paulo tenha mais dinheiro para investir no futebol e também pagar as suas dívidas. Legal, galera? Então esse daqui foi o nosso vídeo de hoje, pô, um vídeo bem legal, realmente boas notícias. Mas antes aí de vocês irem embora, eu gostaria de pedir a todos que se inscrevam no canal, deixa aqui o seu like, que é muito importante para a gente continuar o nosso trabalho. Legal? Então ficamos por aqui e voltamos amanhã. Fui!